boa tarde. O Supremo Tribunal Federal realiza hoje a última sessão plenária sob o comando do ministro Luiz Fux na presidência da Suprema Corte. Na próxima segunda-feira, a ministra Rosa Weber toma posse como nova presidente do Supremo Tribunal Federal. A sessão plenária do STF é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Bicentenário da Independência do Brasil. Presidente do STF, ministro Luiz Fux, participa da sessão solene no Congresso Nacional. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, convoca a audiência pública para analisar a condição das pessoas em situação de rua. E ainda, Conselho Nacional de Justiça lança o portal de serviços do Poder Judiciário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele convocou uma audiência pública para analisar a situação das pessoas em situação de rua. O tema se refere a uma ação que partidos e o movimento dos sem-teto entraram aqui no Supremo Tribunal Federal. No despacho de convocação da audiência, o ministro Alexandre de Moraes destacou a relevância da questão, que envolve a violação dos direitos e das garantias fundamentais dessas pessoas, em um cenário agravado com a pandemia da Covid-19. O ministro também mencionou um estudo produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que aponta aumento de 140% da população em situação de rua de setembro de 2012 para março de 2020. A ação foi ajuizada no Supremo pelos partidos políticos PSOL, Rede Sustentabilidade e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A alegação é que a população em situação de rua no Brasil está submetida a condições desumanas de vida por conta de falhas na reserva de orçamento público e omissões estruturais do Poder Executivo, nos níveis municipais, estaduais e federal. Bom, os interessados em participar da audiência devem se inscrever até o dia 17 de outubro por meio do endereço eletrônico dpf976@stf.jus.br. A data provável da audiência é 21 de outubro. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça excluiu qualificadora e faz novo cálculo da pena de réus da chacina de Unai. O colegiado considerou inadequada a incidência da qualificadora de homicídio mediante pagamento ou promessa de recompensa prevista no Código Penal e decidiu redimensionar as penas de 3 réus condenados pela chamada chacina de Unai. O caso ocorreu em 2004, quando 3 auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados enquanto exerciam a fiscalização do trabalho rural no município de Unai, em Minas Gerais. De acordo com o Ministério Público Federal, as vítimas estavam próximas a uma fazenda quando assassinos profissionais atiraram. Com a decisão, a quinta turma reformou a condenação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e, retirando a qualificadora, fixou a pena do proprietário rural Norberto Mânica, acusado de ser o mandante do crime, em 56 anos e 3 meses de reclusão. Já o réu José Alberto de Castro teve a pena fixada em 41 anos e 3 meses de reclusão, e a Hugo Alves Pimenta coube a pena de 27 anos de reclusão. Os 2 réus foram denunciados por contratarem os pistoleiros que executaram os disparos. O relator dos recursos especiais, ministro Ribeiro Dantas, explicou que, segundo a jurisprudência mais recente do STJ, a qualificadora se aplica apenas aos executores diretos do homicídio, porque são eles que recebem efetivamente o pagamento ou a promessa de recompensa para executar o crime. O relator lembrou que os executores diretos da chacina foram julgados em autos apartados e, por isso, no recurso analisado está presente apenas o núcleo apontado pelo Ministério Público como mandante do crime. Assim, para o ministro, a qualificadora de paga não poderia nem ter sido colocada como quesito para os jurados no julgamento desses réus. Mas Ribeiro Dantas considerou não ser necessária a anulação do júri como um todo, sendo suficiente a retirada da qualificadora ilicitamente considerada na dosimetria da pena.
Em outra decisão, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça revogou o liminar que permitia a candidatura do senador Isalci Lucas ao governo do Distrito Federal. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, foi acusado de ter subtraído em proveito próprio e alheio computadores doados ao órgão pela Receita Federal e pelo Tribunal de Contas da União quando comandava a Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF entre 2009 e 2010. Os equipamentos teriam sido empregados ilicitamente na campanha eleitoral de 2010. No habeas corpus, a defesa do senador alegou que os crimes imputados ao réu teriam objetivo eleitoral e requereu em liminar a suspensão dos efeitos do acórdão. Em junho, o relator do habeas corpus no STJ, ministro Joel Ilan Paciornik, concedeu a liminar para suspender os efeitos do acórdão. O ministro considerou que o acórdão confirmatório da condenação resultava na inviabilidade da participação do réu na disputa eleitoral deste ano, em circunstância na qual poderia ter havido violação ao princípio do juiz natural. No julgamento do mérito, o ministro afirmou que os autos revelam não terem sido imputados crimes eleitorais ao senador. Assim, os ministros da 5ª turma não reconheceram constrangimento ilegal. Ao revogar a liminar, o político que é candidato a governador do Distrito Federal volta a figurar na condição de condenado e fica, em princípio, impedido de disputar a eleição. Bom, e agora uma correção. Há pouco, agora no jornal, eu dei a notícia sobre uma audiência pública convocada pelo ministro Alexandre de Moraes para analisar a situação das pessoas em situação de rua. O ministro convocou essa audiência pública e o Supremo Tribunal Federal disponibilizou um e-mail para que eventuais interessados possam sinalizar a participação, o interesse de participação aqui no STF. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. Agora sim fizemos a correção, é ADPF, de arguição, de descumprimento de preceito fundamental, a sigla ali da ação que está sendo discutida esse tema, né? Então, ADPF 976@stf.jus.br. A data da audiência, a data provável, é 21 de outubro. E agora alerta, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul alerta para golpe usando o nome do tribunal. Acompanhe na reportagem. Os golpistas entram em contato por aplicativo de mensagem e se identificam como servidores do TJRS. Os criminosos apresentam dados reais da vítima, obtidos de forma ilícita, e pedem que ela faça um pagamento via Pix para a liberação de benefício. Porém, o TJRS destaca que não realiza nenhum contato via aplicativo de mensagem. Para consultar detalhes de processos, as partes devem contatar seus advogados ou acessar a aba de consulta processual no site do Tribunal de Justiça Gaúcho. Veja a seguir no próximo bloco os detalhes da pauta de julgamentos da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Voltamos em instantes. A urna eletrônica garante que o maior número de pessoas possam participar das eleições por meio dos seus votos. Por isso, há diversos mecanismos de auditoria e de verificação dos resultados, como, por exemplo, a cerimônia de votação paralela. Se você ainda tem alguma dúvida, busque informações sérias e seguras. A urna eletrônica é o portal para a democracia no Brasil. Defendê-la é garantir eleições limpas, transparentes e seguras. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, participou hoje de manhã das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, realizada pelo Congresso Nacional. O evento reuniu ex-presidentes da República, chefes de estados de Portugal e de outras ex-colônias portuguesas, além dos presidentes da Câmara e do Senado. A cerimônia em comemoração ao bicentenário da independência contou com o protocolo oficial do Congresso Nacional, com a presença dos dragões da independência e subida das autoridades pela rampa com um tapete vermelho. Os convidados foram recebidos por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e por Arthur Lira, presidente da Câmara. Eles inauguraram a exposição 200 anos de cidadania,
o povo e o parlamento, que vai ser aberta ao público no Salão Negro. No plenário da Câmara dos Deputados ocorreu uma sessão solene. No discurso de abertura, o senador Rodrigo Pacheco lembrou os avanços conquistados pelo Brasil ao longo dos últimos 200 anos e o papel do Congresso Nacional na construção de melhorias sociais para o país. E trata-se de um compromisso inalienável do Congresso Nacional, o de promover transformações cruciais para desatarmos os nós estruturais de nossa sociedade e de nossa nação. O ânimo que emana o 7 de setembro deve inspirar nosso trabalho de maneira permanente. A evolução do trabalho dos parlamentares também foi destacado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Para ele, o espírito de cidadania dos brasileiros segue vigoroso, o que demanda o maior comprometimento de quem ocupa o parlamento. As celebrações do bicentenário da independência nos têm convidado a refletir sobre a nação que construímos nos últimos 200 anos. Olhando para o futuro, que país construiremos nos próximos 100 anos? Que Brasil desejamos que seja celebrado no tricentenário da independência? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, ressaltou a independência como um processo que consolidou o Brasil como um país democrático, fraterno, com instituições sólidas e harmônicas. Ninguém se perde na volta, principalmente quando voltar significa lançar os olhos para a nossa história. Na lição de Dom Bertrand de Orleans Bragança, a história é absolutamente fundamental para um povo, porque quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. O Brasil tornava-se há 200 anos um Estado independente, soberano e predestinado à glória. Essa data serve para refletirmos sobre o país que somos e sobre qual nação estamos continuamente construindo. 100 anos depois, hoje, os três poderes celebram juntos 2 séculos da emancipação da nação. Uma demonstração eloquente do avanço civilizatório das instituições democráticas dos 2 países que não admitem retrocesso. Encerro minha fala vaticinando que um Brasil independente pressupõe uma magistratura independente e um regime político em que todos os cidadãos gozem de igualdade de chances, usufruam de todas as liberdades constitucionais e os poderes se restringam o seu exercício em nome do povo e para o povo brasileiro. Hoje tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. É a última sessão do ministro Luiz Fux na presidência da Suprema Corte. Bom, e para repercutir os detalhes da pauta de logo mais, eu converso ao vivo, de forma remota, com a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, que já está conosco aqui na tela. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para você, Gisele. Olá, Rafaela, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça. Conta pra gente, então, nós temos um processo previsto e um processo que vai discutir ali um tema de interesse público, né? Conta pra gente qual que é os detalhes. De interesse público, com alcance de uma parcela considerável da sociedade, já que ele discute a obrigatoriedade do Estado de matricular, né, de dar acesso às crianças de 0 a 5 anos, tanto na creche quanto na pré-escola. Então, esse caso, ele acabou vindo lá do Rio Grande do Sul, no município de Criciúma. O Ministério Público, ele aí apresentou um mandado de segurança para que o município fosse obrigado a ter essas vagas relacionadas a crianças de 0 a 5 anos. E tanto na primeira instância quanto no tribunal no Rio Grande do Sul, eles concederam o direito dessas vagas, das crianças serem matriculadas, e houve recurso até o Supremo Tribunal Federal. Então, os ministros devem se debruçar sobre esse processo hoje, que trata exatamente se é obrigatório ou não. O que o município alega
é que esse tipo de público, né, de crianças de 0 a 5 anos, o Estado tem que acomodar dentro da creche e pré-escola, mas dentro das suas possibilidades, que não haveria, portanto, uma obrigatoriedade do município de conceder vagas para essas crianças dentro dessa faixa etária. Já a Defensoria Pública, o próprio Ministério Público e diversas outras entidades admitidas no processo como amigos da Corte esclarecem que trata-se de um direito à educação que não pode ficar limitado, né, à discricionariedade do agente político diante das políticas públicas que devem ser implementadas. Essa deve ser priorizada, que o direito à educação, como direito fundamental previsto na Constituição Federal, deve ser colocado em evidência, deve ser priorizado. O município, por sua vez, alega que isso depende de recursos, que o Poder Judiciário não pode, na verdade, substituir o agente político no sentido de definir quais são as políticas públicas prioritárias. Estima-se, Rafaela, que em torno de 5 milhões de crianças estejam nessa faixa etária. E é possível que, a depender da decisão do Supremo Tribunal Federal, haja um impacto de mais de 13 milhões para os municípios. Portanto, é um julgamento aí bastante aguardado, de um recurso especial com repercussão, recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, o que significa dizer que a decisão que vier a ser adotada pelo Supremo vai resolver não só o caso relacionado ao município de Criciúma, no Rio Grande do Sul, mas impactará todos os demais municípios, todas as demais crianças espalhadas pelo Brasil e que dependem aí desse acesso ao ensino, tanto nessa fase de pré-escola quanto na creche. E como você mencionou, hoje é uma sessão bastante significativa, porque ela é a última que será presidida pelo ministro Luiz Fux. Ele exerceu a presidência não só do Supremo Tribunal Federal, mas também do Conselho Nacional de Justiça, durante o biênio de 2020 e 2022. E já na próxima segunda, quem assume é a ministra Rosa Weber, que será a nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, é bem provável que hoje, inclusive, o ministro faça um balanço, apresente ali números importantes de julgamentos durante esse período, Rafaela, até porque nós tivemos muitas questões, né, tanto a questões relacionadas à Covid, a questões eleitorais, por conta do período que o Brasil está passando. Então, nós tivemos decisões referentes a prazo de registro de partidos políticos, federações, decisões relacionadas à vacina e várias outras envolvendo a pandemia da Covid-19, dentre outros temas de fundamental importância, todos estes que foram decididos sob a presidência do ministro Luiz Fux, à frente do Supremo Tribunal Federal. Perfeito, Gisele Reis, muito obrigada pela participação aqui conosco. Boa tarde para você, minha amiga, bom trabalho, até a próxima. Tchau, tchau. Até. E só lembrando, como a Gisele já bem pontuou, hoje à tarde tem balanço do ministro Luiz Fux. Ele vai fazer um balanço sobre a gestão dos últimos 2 anos à frente aqui da mais alta corte do país. Lembrando também que a posse da ministra Rosa Weber na semana que vem será na próxima segunda-feira, dia 12, às 5 da tarde, terá transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça. Veja a seguir no próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça lança portal de serviços do Poder Judiciário. Os detalhes em instantes, voltamos já. A urna eletrônica, uma vez ligada na tomada, funciona de forma isolada, ou seja, não há conexão com a internet, não há conexão com nenhuma outra rede que possibilite o acesso remoto aos seus dados. Nela, há 30 camadas de segurança, fora as diversas etapas de auditoria. O sistema eleitoral brasileiro ele é confiável, não só pela constatação técnica inerente a ele, mas também pelo nosso histórico de eleição. O Conselho Nacional de Justiça lançou esta semana o Portal de Serviços do Poder Judiciário. A ferramenta vai reunir os processos judiciais de todo o país e agilizar a comunicação entre a Justiça e as pessoas físicas e jurídicas.
Advogados, representantes dos ministérios e defensorias públicas e qualquer pessoa vão poder consultar a partir de 30 de setembro processos judiciais de todo o país em um único ambiente virtual. O portal de serviços do Poder Judiciário faz parte do programa Justiça 4.0. Um dos principais serviços é o domicílio judicial eletrônico, que vai concentrar e automatizar citações, intimações e demais comunicações processuais enviadas pelo Poder Judiciário a pessoas físicas e jurídicas. Quem quiser pesquisar ou acompanhar um processo não precisa mais consultar vários sistemas diferentes. Isso será possível por meio de um só login. O portal de serviços vai disponibilizar um endereço judicial eletrônico por onde os interessados vão receber comunicações processuais encaminhadas pelos tribunais de justiça federais, do trabalho, militares e superiores, com exceção do Supremo Tribunal Federal. A nova ferramenta vai dar mais celeridade, transparência e praticidade para a advocacia, promotoria e defensoria e partes cadastradas. O acesso mais fácil e centralizado de informações de tribunais de todo o país trará mais praticidade, conforto e agilidade para quem recebe e acompanha essas comunicações. Com essas soluções digitais, nós alcançaremos mais agilidade na prestação do serviço da justiça, bem como economia de recursos financeiros e de recursos humanos. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reformou decisão que exigiu informação adicional das operadoras de telefonia sobre áreas sem sinal de celular. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ajuizou a ação contra 4 empresas de telefonia móvel, alegando que elas não teriam cumprido o dever de informar os consumidores no momento da contratação do serviço sobre a existência de áreas sem sinal de celular, chamadas de áreas de sombra, em determinados bairros dos municípios de Bom Jardim e Nova Friburgo. A ação coletiva apontava violação do dever de informação por parte das operadoras. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação das operadoras ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e determinou que elas passassem a prestar informações de forma clara e por escrito no ato da contratação a respeito da disponibilidade de sinal no município do consumidor, além de incluir no contrato os mapas de cobertura. No STJ, o voto que prevaleceu no colegiado da terceira turma foi o do ministro Marco Aurélio Belize. Ele ressaltou que quem tem o conhecimento técnico necessário para definir a melhor maneira de disponibilizar ao consumidor as informações sobre a área de cobertura é a agência reguladora do setor e não o judiciário. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao recurso especial da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj. Já por maioria, foi dado provimento ao recurso especial interposto pelas operadoras. A terceira turma do STJ reconheceu a legitimidade de uma associação para ser parte de uma ação de manutenção de posse, representando o interesse de seus membros. Com base no Instituto da Representação Processual, o colegiado decidiu que uma associação de produtores agropecuários é parte legítima para figurar no polo ativo de uma ação de manutenção de posse ajuizada contra uma mineradora, em defesa dos interesses de seus associados, desde que autorizada por eles. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso extinguiu o processo por entender que a entidade autora não poderia buscar proteção possessória, porque a posse é direito pessoal relacionado ao possuidor e o Código de Processo Civil não autoriza que terceiro pleiteie direito alheio em nome próprio. E mesmo estando a ação relacionada com as finalidades da entidade, os associados não lhe deram autorização expressa para entrar em juízo. A relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrighi, observou que a Constituição Federal confere às entidades associativas legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente quando devidamente autorizadas. Nancy Andrighi considerou que, sendo os associados agricultores e estando a racionalização das atividades agro-silvipastoris entre os objetivos da associação, conforme indica seu estatuto social, a busca de proteção possessória está atrelada às suas finalidades. Além disso, a relatora afirmou que a associação está atuando na condição de representante processual, o que exige a apresentação de autorização dos associados e da lista com os respectivos nomes.
Ao reformar o acórdão, a ministra observou que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso extinguiu a ação porque tais elementos não estavam nos autos, mas não deu à parte a oportunidade de correção do vício, o que contraria o entendimento predominante do STJ. Por hoje é só. Tchau, tchau. Boa tarde.